Cara, eu percebo isso também. Antigamente, muitos homens aceitavam qualquer coisa só para não ficar sozinhos. Hoje parece que a galera começou a valorizar mais paz mental e respeito. Isso acaba assustando algumas mulheres porque mudou totalmente a dinâmica dos relacionamentos. O homem mais frio de hoje, na verdade, muitas vezes só cansou de correr atrás de validação. Por que muitas mulheres se apaixonam por homens mais frios? É muito comum que uma mulher escolha um cara mais marrento, mais frio, mesmo que existam outras opções. Isso acontece porque esse cara mais marrento, mais fechado, mais frio, ele passa um ar de proteção maior. Ele não passa aquela sensibilidade, aquela vulnerabilidade que ela está acostumada. Então é como se fosse uma figura paterna mesmo. E as mulheres tendem a buscar mais essa figura rústica do que um homem mais vulnerável, tipo ela. Só que aí começa o problema, porque ao mesmo tempo que o inconsciente dela escolheu aquela figura que é mais paterna, que é mais rústica, o sistema dela precisa de mais romantismo. Ela quer ouvir mais coisas fofas, ela vai sentir falta daquela pessoa se abrindo, conversando com ela, tendo uma certa sensibilidade. E aí ela pode não se sentir feliz naquela relação, porque parece que aquele outro é sempre uma porta, né? Um gelo, um freezer, que não abre os sentimentos, que não demonstra afeto, que não é carinhoso. Mas desde o início ele era assim. Aí temos um outro tipo de homem, é o Nevasca. É aquele homem que ele tem mais energia masculina, porque ele é um homem que ele é mais fechadão. Ele é distante, ele é mais na dele. Sabe aquele cara que mal fala com você no WhatsApp direito, mal se declara. Falar te amo pra ele é muito raro, inclusive tem nevascas que quase nunca falaram te amo uma vez, às vezes no casamento. Ele, quando tem uma discussão, ele fica quieto, ou ele se afasta, ou ele fica dias sem falar. Dá um gelo. O cara mais difícil de ir pra terapia, mais difícil de conversar sobre a infância, mais difícil de falar sobre como se sente. Tipo, você pergunta pra ele, tá tudo bem? Tudo bem? Sempre tá tudo bem? Ou ele fica puto, fica quieto e não quer falar com você. É um cara que vai querer sexo bastante com você, mas também não é o cara que no sexo vai falar muitas coisas. Nem né? vai se importar Nem vai muito se importar com muito com o seu prazer. Ele tá muito mais preocupado com ele, porque tá fechado, meio dormindo pra vida. Acho que era o tipo mais comum antigamente, né? Era mais comum antigamente. O homem fica mais frio quando ele não te quer mais. O que vocês têm que entender é que um homem, ele se desliga aos poucos. Primeiro ele vai se desligar emocionalmente pra depois ele se desligar fisicamente. Aí você pode me perguntar, mas não seria mais fácil chegar e terminar? O homem tem isso, que ele não gosta de magoar uma mulher, ele não gosta de ferir os sentimentos com quem ele tá se relacionando, né? Eles vão se desligando aos poucos, porque na maioria das vezes são situações, são problemas mal resolvidos que são deixados pra lá. E aí, às vezes, o cara já tentou resolver, já tentou te dar sinal de atitudes e comportamentos que você tem e você não muda. E aí, onde ele fica mais frio, fica mais distante, parece que ele não se importa com nada. Na maioria dos casos, eu falo pra vocês que dá pra reverter. Tem que ter jogo de cintura e saber se autoavaliar, entendeu? Mas vocês têm que estar bem atentos, porque o homem sempre dá sinal quando ele tá perdendo o interesse. Não é porque ele tá querendo outra pessoa, não. É porque ele tá cansado emocionalmente do que ele tá vivendo com você. Eu falo por mim mesma, na maioria das vezes nós mulheres tende a ser mais egoísta, tá? Porque a gente quer atenção mais pra gente, a gente acha que nós tem que ser só elogiada, que a gente tem que receber surpresas, a gente quer que a nossa vontade seja feita, a gente quer cobrar e a gente acaba negligenciando nossos parceiros. E aí é onde dá ruim, né? Porque ninguém tem sangue de barata. Então se você tá sentindo ele mais frio, mais distante, presta bem atenção, não fique achando que ele tá fazendo um joguinho, chantagem emocional, porque o homem não costuma fazer isso. Ele realmente tá se afastando. Então preste bem atenção no que você tá fazendo pra você não perder o seu parceiro. Muitos homens constroem mulheres para outros homens, enquanto que muitas mulheres destroem eles para outras mulheres. Esse é o Divã com a Rapunzel. A verdade é que o cara tira a mulher do subemprego, banca estudo, banca procedimento estético e uma vida super confortável. Mas na primeira oportunidade que ela tem de subir um degrau, ela larga esse cara e vai embora com outro. Quantas mulheres você já viu pegar um pedreiro e transformar em um juiz? Agora, quantos homens você já viu pegar aquela menina que era uma balconista e dar diploma, casa, carro e uma vida de princesa? A frieza que hoje você vê em muitos homens não nasceu do nada. Ela é resultado de muitas decepções. Eles aprenderam que demonstrar vulnerabilidade para a mulher errada custa muito caro. A bondade deles foi punida. E punição ensina. A mulher, ela não entende que o maior sinal vermelho que o homem dá quando está chegando ao limite é se silenciar.
Diferentemente da mulher, o homem não é de ficar reclamando, brigando, batendo na mesma tecla várias vezes, não. Ele vai se silenciando, silenciando até ir embora. E é por isso que muitas vezes a gente vê homens trocando mulheres super bem-sucedidas, que alcançaram um patamar muito alto na vida profissional, por meninas simples, que não têm o mesmo nível intelectual, que não é tão gabaritada quanto a ex-mulher dele, mulheres que não chegaram ali ao mesmo nível de excelência profissional, que ganham pouco, estão no subemprego, mas por quê? Porque aquela menina humilde faz ele se sentir homem. Aquela menina humilde faz ele se sentir respeitado. E é interessante porque você falou sobre essa questão do feminismo, que as mulheres têm alcançado um espaço que até então era ocupado predominantemente por homens, e eu vejo que isso é positivo, por um lado, mas por outro, não é tão positivo assim, porque as mulheres não estão sabendo lidar com a independência financeira. Muitas estão usando as conquistas profissionais para desmerecer os seus parceiros e para não lutar pelo casamento. Afinal, eu sou independente, eu posso ir embora a hora que eu quiser, eu não preciso de você, eu não preciso de homem para nada, você me bancar. Não preciso disso, eu não vou levar desaforo para casa. Eu tenho dinheiro, eu posso sair a hora que eu quiser. Então, a independência financeira, ela edifica muito a mulher, mas ela pode também, se for mal utilizada, destruir casamentos. Porque você começa, às vezes, sem perceber, tirar o seu marido do lugar dele de homem. Quando ele de repente esfria, muitas mulheres acham que é porque ele perdeu totalmente o interesse. E aí começa uma bola de neve, porque quando ela sente que ele está frio, ela tenta reverter a situação, ela se fazendo mais presente, ela puxando mais assunto ou cobrando. É onde ela se transforma naquela mulher chata. É normal o cara começar super intenso, atencioso, carinhoso, devotado, super disponível, interessado. Porque é assim que o homem conquista a mulher e ele sabe muito bem disso. Só que depois, quando tudo se estabiliza, a tendência é ele dar uma esfriada. Só que a mulher, como ela geralmente é insegura já por conta própria, porque ela sempre está esperando ser escolhida por alguém, né? Pelo homem, não é a gente que escolhe, é sempre eles. Então, ela já está acostumada a ser escolhida, ela já é um pouco mais insegura. Quando ele dá uma esfriada, automaticamente a mulher começa a ter medo, a achar que ele perdeu o interesse, achar que ele já não está mais afim dela, que ele já deve estar de olho em outra pessoa. E ela tenta começar a puxar mais assunto, se fazer mais presente. Quando não satisfeita, acaba cobrando. Que você não me dá mais a mesma atenção. Só que não é que o cara perdeu interesse em você. É que ele já te conquistou. E quando ele já te conquistou, ele não precisa mais ser tão devotado. Homens não são devotados. Homens não são românticos. São a minoria que é assim. Então, a grande maioria, os homens são muito devotados no começo, porque é assim que ele vai fazer com que você se apaixone por ele. Depois, normalmente, eles vão diminuindo a intensidade. Se você não souber lidar com isso, a tendência é você se transformar numa mulher chata que reclama, controla e que fica cobrando, fica com ciúmes, porque você começou a achar que ele não tem mais interesse e fica desesperado achando que ele está se interessando por outra ou que a qualquer momento vai te largar e você começa a ficar aquela mulher chata. E quanto mais você cobra, mais você reclama e mais você controla, mais chata você fica e menos interessado em você ele fica. Então, às vezes, não é nem falta de interesse, é só que ele está estabilizado. O homem não é tão devotado, atencioso a vida inteira. Ele começa assim e depois ele muda. Se você não entender que quando que ele esfriou, não é porque ele perdeu o interesse, é só porque ele se estabilizou, existe a grande possibilidade de você meter os pés pelas mãos e estragar todo o processo. Se você continuasse com suas movimentações, ele está um pouquinho mais indisponível, você também fica um pouquinho mais indisponível, tudo dosado, tudo leveza, tudo normal, como se nada tivesse acontecendo, muito provavelmente ele ia se estabilizar e ia manter aquela relação mais leve, mais tranquila, mas como você estava acostumada com aquela coisa over, aquela tensão, aquela coisa o tempo todo, como você já estava acostumada com isso, a tendência é realmente você se desesperar, achando que ele perdeu o interesse, quando na verdade ele só estabilizou. Então não pense que aquele cara do começo da relação, atencioso, carinhoso, que se devota, que sai de outra cidade para ele buscar, vai continuar assim. A tendência é eles diminuírem a intensidade. E tá tudo bem. Se você souber lidar com isso, a tendência é você levar sua relação para frente. Na minha visão, os homens não estão mais frios. Estão mais conscientes. Hoje muita gente percebeu que relacionamento precisa ser recíproco, não unilateral. Quando o homem para de implorar atenção, começa a focar na própria vida e estabelece limites,
Isso muda completamente a percepção das pessoas ao redor. Excelente reflexão no vídeo.